Augusto Montenegro era um homem de fronte altiva e olhar firme, o tipo que fazia qualquer um abaixar a cabeça ao cruzar seu caminho. Desde jovem, aprendera que o poder se mantinha pelo medo e pelo respeito, e ele possuía os dois em abundância. Seu nome era sinônimo de autoridade em Santa Vereda. Ninguém ousava contrariá-lo, nem mesmo o padre ou o intendente da cidade. A Fazenda Montenegro era o coração da região, com plantações que se estendiam até onde a vista alcançava e dezenas de empregados que cumpriam ordens sem questionar. Apesar de todo o prestígio, o coronel vivia só. A esposa, falecida há mais de 15 anos, deixara-lhe apenas lembranças frias e uma vida de silêncio. Desde então, dedicara-se apenas ao trabalho, acreditando que amar era um luxo perigoso que enfraquecia o homem. O tempo o tornara duro, metódico e desconfiado. As noites eram sempre iguais. Jantares solitários, taças de vinho pela metade e o som distante dos grilos ecoando pela varanda. Foi então que, no início de uma primavera especialmente quente, chegaram a Santa Vereda duas moças vindas do norte, as baronesas Helena e Beatriz de Alencastro. Jovens, ricas e acostumadas a conseguir tudo o que desejavam. A notícia da chegada correu rápido, e logo toda a cidade comentava que as irmãs vinham em busca de um bom casamento. O alvo preferido, o coronel Montenegro, naturalmente. Ele era o homem mais cobiçado da região, e aos olhos delas, um prêmio. As baronesas foram recebidas com festa. Em pouco tempo, tornaram-se presenças constantes nos jantares da fazenda. Riam alto, elogiavam o vinho, faziam longos elogios ao anfitrião. Beatriz, a mais velha, falava com um ar calculado, sempre escolhendo as palavras que pudessem agradar. Helena, por outro lado, preferia a leveza, brincava, sorria e fingia inocência. Augusto as observava com cortesia, mas mantinha a distância. Sabia reconhecer o interesse por trás de um olhar gentil. Foi também nesse período que chegou à fazenda uma nova empregada. Chamava-se Lídia. Tinha pouco mais de 20 anos e trazia consigo uma mala pequena e o semblante sereno de quem já enfrentara muito, mas guardava no peito uma paz difícil de explicar. Fora recomendada por um capataz de confiança e logo mostrou serviço. Limpava os corredores, lavava as roupas com cuidado, tratava dos animais como se cada um tivesse nome. Havia nela algo diferente, uma simplicidade que não era ignorância, mas escolha. No primeiro encontro, o coronel quase não lhe deu atenção, apenas perguntou de onde vinha. "Do sertão de Boa Esperança, senhor", respondeu ela, sem levantar o olhar. "Lá chove pouco", comentou ele apenas por cortesia. "Pouco, mas o suficiente para fazer o chão florir quando é tempo, coronel." E então ela sorriu. Aquela resposta simples, dita com naturalidade, ficou ecoando na cabeça dele. Nos dias seguintes, passou a notar sua presença mais do que gostaria. Via-a caminhando pelos pátios ao amanhecer, sempre descalça, cantarolando baixinho. Quando cuidava dos animais, falava com eles como se fossem gente. Os empregados pareciam gostar dela, coisa rara entre as novas contratações. Enquanto isso, as baronesas continuavam suas visitas. Levavam presentes, tocavam piano no salão, tentavam arrancar do coronel algum gesto de afeto, mas nada o comovia. Em uma dessas noites, enquanto Helena tocava uma valsa, Augusto, da varanda, viu Lídia passando com uma cesta de flores colhidas do jardim. Ela parou um instante, ergueu os olhos para o céu e respirou fundo, como se conversasse com o vento. Por alguma razão, o coronel sentiu o coração apertar. Um sentimento que há muito tempo julgava morto. No dia seguinte, mandou chamá-la para ajudar na estufa de orquídeas, um local que poucos empregados frequentavam. Ela aceitou sem hesitar. Trabalharam lado a lado em silêncio. O coronel, acostumado a ordens, estranhou a tranquilidade que emanava daquela mulher.
Não havia medo, nem bajulação, apenas serenidade. Quando uma das plantas tombou e o vaso se quebrou, ela ajoelhou-se, recolheu os cacos e disse: "Às vezes é no que quebra que a gente encontra a chance de recomeçar." Ele ficou imóvel, observando-a. Não respondeu, mas aquelas palavras se fixaram nele como um lembrete incômodo. Nos dias seguintes, começou a procurá-la mais vezes, sempre com um pretexto: revisar o jardim, supervisionar o galinheiro, avaliar a horta. Mas, na verdade, buscava aquela paz que parecia acompanhá-la por onde passava. A presença de Lídia era como um bálsamo silencioso. Até o ar parecia mais leve quando ela estava por perto. Foi então que o inevitável começou a acontecer. As baronesas perceberam, e o que antes era apenas curiosidade transformou-se em algo mais sombrio: inveja. As duas, acostumadas a serem o centro das atenções, não admitiriam perder para uma simples empregada. Enquanto os dias seguiam, a Fazenda Montenegro se tornava palco de uma disputa silenciosa. De um lado, o brilho das baronesas, do outro, a luz discreta e verdadeira de uma mulher sem títulos. O coronel ainda não sabia, mas o que estava prestes a acontecer mudaria para sempre não apenas sua vida, mas também o destino de todos em Santa Vereda. Aquela imagem ficou gravada na mente de Augusto como uma pintura viva. A chuva ainda caía fraca quando ele a viu ajoelhada, o xale encharcado cobrindo 3 pequenos cordeiros tremendo. O vento soprava frio, e mesmo com os lábios arroxeados, Lídia sorria enquanto sussurrava palavras suaves aos animais. O coronel, acostumado a ver servos temerem as tempestades e correrem para o abrigo mais próximo, nunca havia presenciado tamanha entrega. Aproximou-se em silêncio, observando-a de perto, como se tivesse diante de si algo sagrado. "A senhora vai adoecer, mulher", disse ele, a voz mais branda do que pretendia. Lídia levantou o rosto, os cabelos grudados na pele pela água, e respondeu: "Eles nasceram hoje, coronel. Se eu não os aquecesse, não passariam da noite." Augusto hesitou. Por um instante, não soube o que dizer. A simplicidade daquela resposta desmontou qualquer tentativa de manter o tom autoritário. Sem pensar, tirou o próprio casaco e o colocou sobre ela. Lídia pareceu surpresa, mas apenas agradeceu com um aceno discreto. Naquela noite, o coronel mal conseguiu dormir. Nos dias seguintes, passou a enxergar o mundo da fazenda com outros olhos. Onde antes via apenas produtividade e lucro, agora percebia detalhes que nunca lhe haviam importado. O som do riacho ao amanhecer, o cheiro da terra molhada, o riso dos empregados durante o almoço. Tudo isso parecia ter nascido do mesmo espírito que habitava Lídia. Ele não compreendia como alguém com tão pouco podia irradiar tanta serenidade. Enquanto isso, as baronesas continuavam sua disputa silenciosa. Chegavam sempre vestidas como se fossem a um baile, mesmo sob o sol escaldante do sertão. Beatriz investia na formalidade. Trazia livros raros para impressionar o coronel, citava autores franceses e falava sobre política europeia. Helena preferia a leveza das palavras doces, preparando doces caseiros que, na verdade, eram feitos pelas criadas. Nenhuma delas, contudo, parecia capaz de despertar no coronel mais do que uma cortesia distante. Durante um jantar, Beatriz comentou com ironia: "É admirável como o senhor mantém empregados tão peculiares. Aquela jovem da cozinha, por exemplo." "Como é mesmo o nome?" "Lídia", respondeu Augusto sem hesitar. A baronesa arqueou as sobrancelhas, intrigada com a prontidão dele. "Ah, sim, Lídia. Tem um jeito curioso de olhar." Sorriu com desdém. "Quase parece acreditar que é dona do lugar." Augusto permaneceu calado, mas a frase o incomodou mais do que deveria. Quando a noite terminou e as baronesas partiram, ele ficou à varanda, pensando em por que aquilo o havia afetado.
Talvez porque, no fundo, soubesse que havia verdade nas palavras de Beatriz. Lídia realmente caminhava pela fazenda como se fizesse parte dela. Não por arrogância, mas por pertencimento. No dia seguinte, o coronel foi até o galpão e a encontrou limpando o chão. "O que a faz ficar aqui tanto tempo, Lídia?" perguntou de súbito. Ela parou, apoiando-se no cabo da vassoura. "Aqui eu escuto o silêncio, coronel. E o silêncio ensina mais que muita fala bonita." Augusto ficou sem resposta. Observou-a por um instante e percebeu que havia nela uma sabedoria que não vinha de livros, mas de uma compreensão profunda da vida. Na semana seguinte, uma nova tempestade atingiu Santa Vereda. Relâmpagos cortavam o céu e o vento soprava com força. Parte do telhado do estábulo desabou e o coronel, sem pensar, foi até lá para ajudar os trabalhadores. Entre o caos e os gritos, viu Lídia lutando para salvar um cavalo preso às ferragens. Ela se arranhou, rasgou o vestido, mas não recuou. Com a ajuda dele, conseguiram libertar o animal. Quando tudo terminou, Augusto olhou para ela, ofegante e coberta de lama, e sentiu algo que não conseguia explicar. Uma mistura de admiração, respeito e algo mais profundo que o assustava. Nos dias que se seguiram, o coronel passou a procurá-la com frequência. Dizia querer supervisionar o trabalho, mas no fundo buscava a tranquilidade que só encontrava ao lado dela. Percebia o quanto sua presença transformava o ambiente. Os empregados sorriam mais, os animais pareciam menos ariscos, até as flores da estufa pareciam crescer com mais vigor. Mas o coração do coronel, acostumado à dureza, não aceitava facilmente o que estava sentindo. À noite, sentado à mesa, ele tentava convencer a si mesmo de que era apenas admiração, nada além disso. No entanto, bastava fechar os olhos para ver o rosto de Lídia, o sorriso simples, o olhar calmo, e, sem querer, começava a imaginar como seria uma vida ao lado de alguém assim. Enquanto isso, as baronesas não desistiam. Certa tarde, Helena, tentando agradar, levou flores à fazenda. Encontrou o coronel no jardim, observando Lídia regar as plantas. O modo como ele a olhava fez o sangue da moça ferver. Sorriu falsamente e disse: "Vejo que o coronel aprecia muito o trabalho de sua empregada." "Aprecio, sim", respondeu ele, sem perceber o veneno nas entrelinhas. "É a única que entende o que essa terra precisa." Helena engoliu a raiva e, ao retornar à cidade, contou à irmã que o coronel estava perdendo o juízo. Na mesma noite, começaram as fofocas. Diziam que ele andava enfeitiçado, que a moça tinha algum tipo de influência sombria sobre ele. Mas, no fundo, Augusto já não se importava com o que diziam. Pela primeira vez em décadas, sentia algo vivo dentro de si, algo que nenhuma herança, nenhum título e nenhuma baronesa jamais despertara. E ainda que não admitisse nem para si mesmo, sabia que tudo começara naquele instante em que uma mulher simples, de coração limpo, abrigara pequenos cordeiros sob o chale, sorrindo em meio à tempestade. As línguas de Santa Vereda nunca descansavam. E bastava um olhar diferente para que um rumor nascesse e se espalhasse como fogo em palha seca. As baronesas Helena e Beatriz, feridas no orgulho e consumidas pela inveja, foram as primeiras a soprar as palavras venenosas que logo se tornariam verdade aos ouvidos da cidade. Diziam que Lídia havia trazido consigo ervas e rezas de feitiçaria, que andava conversando sozinha nos campos ao entardecer, e que o coronel, homem antes tão firme, agora vivia sob um encanto. As mulheres da vila começaram a evitá-la. As crianças, antes curiosas e sorridentes quando ela passava com o cesto de flores, passaram a se esconder atrás das saias das mães. Até alguns empregados da fazenda, temerosos de perder o favor do coronel, começaram a se afastar discretamente. Lídia percebia o peso da mudança, mas mantinha a calma. Continuava fazendo seu trabalho,
mesmo sentindo os olhares atravessados e os sussurros às suas costas. Certa manhã, ela entrou na sala do coronel com as mãos trêmulas e disse com a voz serena, porém firme: "Oh, coronel, talvez seja melhor que eu vá embora. Não quero causar transtorno à fazenda." Augusto, que revisava alguns papéis, levantou o olhar surpreso. "Ir embora? Por quê?" "O senhor sabe o motivo. As pessoas estão falando. Dizem coisas ruins a meu respeito. E sobre o senhor também." Ele se levantou devagar, aproximou-se dela e respondeu: "Que falem. A língua do povo não sustenta a verdade, só intriga." "Ainda assim," insistiu Lídia, "não quero ser motivo de vergonha para ninguém." O coronel ficou em silêncio por um tempo, observando-a. Depois apenas disse: "Preciso de você aqui." Ela tentou entender o que havia por trás daquela frase. Augusto raramente usava palavras gentis. Dizer que precisava dela era algo impensável até pouco tempo atrás. E mesmo sem explicações, algo em seu olhar dizia mais do que qualquer discurso. Lídia abaixou a cabeça em respeito e saiu sem dizer mais nada. Naquela noite, o coronel não conseguiu dormir. Caminhou pela varanda, sentindo o vento morno que soprava das plantações. O som dos grilos misturava-se ao estalar do piso de madeira. Ele olhou para o céu estrelado e, pela primeira vez em muitos anos, permitiu-se pensar em sua falecida esposa, Margarida. Fora um casamento arranjado, imposto por famílias interessadas em terras e alianças. Margarida era bela, mas distante. E o amor entre eles jamais floresceu. Viviam lado a lado, mas como estranhos dividindo o mesmo teto. Quando ela morreu, ele sentiu apenas um vazio silencioso, nem dor nem saudade, apenas o peso de algo que nunca chegou a existir. Agora, com Lídia, era diferente. Não havia promessa, nem conveniência, apenas uma presença que o desarmava. Ele se lembrava do modo como ela falava com os empregados, chamando cada um pelo nome, ouvindo suas histórias, respeitando suas dores. Lídia parecia pertencer a um mundo onde a simplicidade era a nobreza e o coração, a única moeda verdadeira. Os dias seguintes foram estranhos. Augusto tentava manter a rotina, mas sua mente vagava. Percebia que, quando Lídia estava por perto, o trabalho fluía. Quando se ausentava, o ambiente ficava pesado. O coronel, que sempre fora homem de ordens curtas e gestos rígidos, começou a suavizar o tom, a escutar mais e a mandar menos. Era como se a presença dela tivesse aberto uma janela dentro dele, permitindo que o ar novo entrasse. Enquanto isso, as baronesas continuavam alimentando o escândalo. Helena, em especial, não aceitava o desprezo do coronel. Um homem como ele se deixar cair por uma criada, isso é uma afronta à sociedade, dizia em voz alta nas rodas de conversa. Beatriz, mais contida, apenas observava, mas por dentro alimentava o mesmo ressentimento. E quanto mais falavam, mais o nome de Lídia se espalhava, misturado a histórias inventadas. Diziam que ela vinha de um passado criminoso, que fugira de outra fazenda, que praticava rezas pagãs. Mesmo assim, Lídia não respondia. Seu silêncio era a forma de resistência. Continuava cuidando dos jardins, preparando os remédios caseiros que fazia com ervas e cuidando dos animais feridos. O coronel a via e a cada gesto simples sentia crescer dentro dele algo que há muito tempo pensava perdido: ternura. Certa tarde, ao entardecer, Augusto a encontrou sentada na beira do açude, o reflexo do sol dourando seus cabelos. Sentou-se ao lado dela, sem dizer nada. Ficaram em silêncio por alguns minutos, até que ele murmurou: "Às vezes penso que a vida me puniu por ter amado pouco." Lídia olhou para ele surpresa. "A vida não pune, coronel. Ela só devolve o que a gente entrega." Ele desviou o olhar pensativo. "E se ainda houver tempo para devolver algo bom?" perguntou ele, quase num sussurro. "Sempre há tempo, se o coração ainda pulsa", respondeu ela, sorrindo de leve.
Naquele instante, o coronel percebeu que algo dentro dele realmente havia mudado. Não era desejo, nem capricho. Era admiração, respeito e uma vontade sincera de proteger aquela mulher de um mundo que não sabia reconhecê-la. Mas sabia também que as consequências estavam apenas começando. O povo de Santa Vereda não perdoava o diferente. E quanto mais o coronel se aproximava de Lídia, mais as vozes da malícia se fortaleciam, prontas para transformar um sentimento puro em escândalo. Nessa noite, Augusto voltou à casa grande com o coração dividido entre o dever e o desejo. Pela primeira vez em décadas, perguntou-se com medo e esperança se ainda seria possível amar de verdade. E mais do que isso, se teria coragem de enfrentar o mundo para não perder a única mulher que fizera seu coração voltar a bater. As manhãs na fazenda passaram a ter um brilho diferente. Augusto, que antes acordava apenas para vigiar a produção e dar ordens, agora levantava-se mais cedo, como se esperasse por algo que ainda não sabia nomear. Ia até o jardim e encontrava Lídia já de joelhos entre as flores, com as mãos cobertas de terra e o rosto sereno. Ela parecia se comunicar com as plantas, falando com cada uma delas com a mesma ternura com que tratava os animais. O coronel ficava ali, em silêncio, observando-a trabalhar, sentindo uma paz que há muito não conhecia. Aos poucos, as conversas começaram. No início, falavam apenas sobre o jardim, sobre a época de poda, a diferença entre as espécies, a importância da luz e da chuva. Mas o diálogo logo se tornava mais profundo. Lídia tinha um modo de pensar que fugia das formalidades, uma sabedoria nascida da observação da vida e não dos livros. Contava histórias de quando vivia no sertão, de como a avó lhe ensinara a usar ervas para curar feridas, de como aprendeu a respeitar a natureza porque ela devolvia tudo o que recebia. Minha avó dizia que o mundo fala com a gente, coronel, só que quase ninguém aprende a escutar, disse ela certa manhã enquanto colhia flores de jasmim. Augusto, intrigado, perguntou: "E o que o mundo lhe diz, Lídia?" Ela sorriu, sem levantar o olhar. "Que tudo o que é bom floresce quando é cuidado com verdade." Essas palavras ficaram ecoando dentro dele. Não era apenas o som da voz dela que o tocava, mas a sinceridade com que as coisas simples ganhavam sentido. O coronel começou a se dar conta de que aquela mulher o estava mudando por dentro. Sua dureza habitual se dissolvia sem que ele percebesse. Já não gritava com os empregados, já não olhava o campo com a mesma frieza. Tudo parecia mais vivo e ele mais humano. Certo dia, enquanto regavam juntos um canteiro recém-plantado, Lídia comentou: "O senhor fala como quem já amou e se esqueceu de como é." A frase caiu sobre Augusto como uma confissão inesperada. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, fitando-a com um olhar que mesclava surpresa e melancolia. "Talvez eu tenha esquecido mesmo", respondeu por fim, "ou talvez nunca tenha sabido direito." Lídia o observou, tentando decifrar a expressão do coronel. Então, com um sorriso leve, acrescentou: "Se o coração ainda sente, é porque lembra. Só precisa de tempo para se lembrar direito." Ele não soube o que dizer. Limitou-se a observá-la, sentindo um calor estranho no peito, algo que não sentia desde a juventude, e sem perceber, riu. Uma risada curta, mas verdadeira, tão inesperada que assustou até os pássaros que estavam por perto. Lídia o olhou surpresa e, pela primeira vez, viu no rosto dele algo diferente: leveza. Nos dias que se seguiram, o jardim virou refúgio. Enquanto o resto da fazenda fervilhava com as atividades do campo e os cochichos das baronesas, ali havia silêncio, harmonia. Augusto começou a reparar em detalhes: a cor do céu, o perfume do mato, o som das folhas ao vento. Coisas que sempre estiveram ali, mas que ele jamais notara.
Era como se, através dos olhos de Lídia, ele reaprendesse a ver o mundo. Mas essa paz não passou despercebida. Os empregados começaram a comentar sobre o tempo que o coronel passava no jardim. As baronesas, que ainda frequentavam a fazenda, notaram o brilho diferente em seu olhar e sentiram o peso da rejeição. Beatriz, sempre mais racional, tentava disfarçar a raiva com indiferença. Helena, por outro lado, deixou que o ciúme a dominasse. "É uma vergonha!" exclamou a irmã mais nova certa tarde. "Ele, um homem de prestígio, se deixando levar por uma criada." Beatriz apenas respondeu fria. "Se for verdade, ele mesmo se destruirá." Enquanto o veneno se espalhava pelas rodas de conversa da cidade, Lídia seguia sem saber a proporção do escândalo que crescia ao seu redor. Continuava fiel à sua rotina, mantendo o coração tranquilo. Para ela, o coronel era apenas um homem bom que, aos poucos, estava redescobrindo a vida. Mas Augusto começava a perceber que já não conseguia disfarçar o que sentia. Certa tarde, ela o encontrou sentado perto do lago, o chapéu nas mãos, o olhar perdido no horizonte. "Está preocupado, coronel?" perguntou. "Com muita coisa, principalmente comigo mesmo." Ela se sentou ao lado dele, olhando o reflexo do sol na água. Às vezes, a preocupação é só o coração pedindo para ser ouvido. "E o que ele costuma dizer?" Quis saber ele com um meio sorriso. "Que a gente só se perde quando tenta calar o que sente." O silêncio que se seguiu foi longo, mas confortável. Augusto sentiu vontade de dizer algo, mas as palavras se embolaram dentro dele. Lídia, percebendo o conflito, apenas levantou-se e disse com suavidade: "O senhor já ouviu muito o barulho do mundo. Agora é hora de escutar o que vem de dentro." Naquele momento, o coronel entendeu que estava diante de algo que não podia controlar. Aquela mulher, simples e discreta, havia entrado em sua vida não como uma tempestade, mas como uma brisa, e sem alarde, estava varrendo tudo o que ele pensava saber sobre si mesmo. E assim, enquanto o jardim florescia sob as mãos de Lídia, dentro de Augusto, também começava a brotar algo novo, uma semente antiga, esquecida, mas agora viva. Uma semente que o tempo, e talvez o destino, tratariam de fazer crescer, mesmo que o preço fosse enfrentar o julgamento de todo o mundo ao redor. A notícia do baile correu por toda Santa Vereda como um vento morno anunciando festa. O padre Amâncio, figura respeitada e sempre envolvida nos eventos sociais da cidade, decidiu organizar a celebração em homenagem às baronesas de Alencastro, que já se tornaram tema diário nas conversas locais. Era o acontecimento do mês, e todos esperavam a presença ilustre do coronel Augusto Montenegro, o homem cuja simples aparição definia o tom de prestígio de qualquer evento. As apostas eram altas. Uns diziam que ele iria acompanhado de Beatriz, a mais elegante das irmãs. Outros afirmavam que Helena já havia conquistado o coração do fazendeiro com sua simpatia e juventude. O povo se animava com a expectativa de um possível anúncio de noivado. A elite local, ansiosa, preparava-se para testemunhar o desfecho de uma disputa que agitava os salões e alimentava as vaidades da pequena sociedade rural. Mas o baile chegou, e o coronel não apareceu. Enquanto as baronesas, trajadas com vestidos importados e joias reluzentes, desfilavam pelo salão, tentando esconder o constrangimento, Augusto permanecia na fazenda. A lua cheia iluminava os campos, e ele, sentado na varanda, observava Lídia recolhendo flores noturnas no jardim. Ela se virou ao notar sua presença e, com um sorriso tímido, perguntou se o patrão não iria à festa. "Não hoje", respondeu ele. "Já perdi tempo demais com coisas que não me dizem respeito." Lídia sentou-se ao lado dele, em silêncio. A conversa que se seguiu foi simples, mas carregada de algo que ambos não ousavam nomear. Falaram da lua, das colheitas, dos dias de chuva. Augusto contou histórias da juventude,
dos tempos em que acreditava que poder e solidão eram sinônimos de força. Lídia ouvia atenta, às vezes sorrindo, às vezes fitando o horizonte como quem compreende mais do que as palavras revelam. Quando a noite avançou, ele disse: "Às vezes me pergunto se fiz tudo errado." "O senhor fez o que achou certo", respondeu ela sem hesitar. "O errado é continuar onde o coração já não quer estar." O coronel ficou calado por um tempo, olhando para ela sob a luz prateada da lua. Pela primeira vez em décadas, sentia-se leve. Não havia música, nem luxo, nem aplausos. Apenas a companhia de uma mulher que o fazia lembrar do que era ser humano. Enquanto isso, no baile, as baronesas perceberam o vazio deixado pela ausência dele. Os olhares e cochichos foram impiedosos. Helena, tomada pelo orgulho ferido, fingiu um desmaio para atrair atenção. Beatriz, tentando conter a humilhação, sorriu de forma ensaiada, mas a raiva queimava por dentro. Voltaram para casa antes da meia-noite e já na manhã seguinte começaram a tecer sua vingança. Com a ajuda de uma criada maldosa, espalharam pela cidade que Lídia vinha roubando objetos da casa grande. Pratarias, lenços de seda, pequenos adornos, e que o coronel, cego de paixão, se recusava a ver. A fofoca se espalhou com rapidez assustadora. Em poucas horas, já havia quem jurasse ter visto Lídia vendendo joias no mercado. Quando a história chegou aos ouvidos de Augusto, ele sentiu o sangue ferver. Convocou todos os empregados à frente da casa e, diante deles, exigiu saber se alguém havia perdido algo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ninguém respondeu. Então, o coronel ergueu a voz, firme e controlada. "Aqui, nesta fazenda, ninguém será acusado sem prova. E quem ousar repetir essa calúnia, que o faça na minha frente." As baronesas que estavam presentes tentaram se defender, dizendo que apenas ouviram comentários. Mas o olhar de Augusto foi suficiente para fazê-las calar. Ele se voltou para os empregados e, com voz mais baixa, porém carregada de emoção, declarou: "Lídia é mais honrada que muita gente que veste seda e se diz nobre." O silêncio se quebrou em murmúrios. Nunca, em todos os anos, alguém havia visto o coronel Montenegro tomar partido de um empregado, e ainda mais de uma mulher simples, acusada de algo tão grave. Aquela defesa pública virou escândalo instantâneo. No mesmo dia, o comentário tomou conta de Santa Vereda. Diziam que o coronel havia perdido o juízo, que estava dominado pela criada, que se deixara levar por um feitiço de amor. As risadas ecoavam nas esquinas e até os velhos companheiros de mesa de bar começaram a evitá-lo. Ele, porém, parecia alheio a tudo isso. Ao cair da tarde, Lídia o procurou. Estava visivelmente abalada. "Coronel, não devia ter feito isso. Agora vão falar ainda mais." "Que falem", respondeu ele firme. "A verdade não precisa de aplausos." Ela abaixou os olhos, sem saber o que dizer. Ele, por sua vez, se aproximou lentamente e, com a voz baixa, completou: "Não vou permitir que destruam o que é justo." Aquela noite foi de silêncio profundo. A lua ainda brilhava sobre os campos, mas havia um peso no ar, como se a fazenda inteira sentisse o impacto do que acontecera. Augusto sabia que sua reputação jamais seria a mesma. O homem intocável, símbolo de respeito e poder, agora era motivo de risos e cochichos. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ele não se importava. Porque naquele instante, enquanto olhava pela janela e via Lídia caminhando pelo jardim, compreendeu algo simples e definitivo. Havia encontrado algo mais valioso que o respeito dos outros, a paz de olhar para si mesmo sem vergonha. E essa paz, ele sabia, valia mais do que qualquer título, fortuna ou aparência de poder. Fúria das baronesas não tinha limites. Sentiam-se ridicularizadas, trocadas por uma simples empregada e, acima de tudo, feridas em seu orgulho de nascença. A humilhação pública que sofreram quando o coronel defendeu Lídia diante de todos foi o golpe final.
Na cabeça delas, não bastava apenas fazer a moça sofrer, era preciso destruí-la por completo. Beatriz, a mais calculista, foi quem teve a ideia. Procurou o delegado Arlindo, homem facilmente influenciável por poder e aparência. Com promessas veladas e palavras cuidadosamente escolhidas, ela e Helena insinuaram que Lídia estava envolvida em um roubo recente na vila. Um comerciante local havia denunciado o desaparecimento de algumas peças de prata e dinheiro, e o boato serviu perfeitamente aos seus propósitos. Uma moça simples, com passado duvidoso, ninguém sabe de onde veio, sussurrou Helena teatralmente. Não seria surpresa se estivesse se aproveitando da confiança do coronel. O delegado, desejoso de agradar as baronesas e talvez tirar algum proveito da situação, mandou 2 homens à fazenda para averiguar o caso. A notícia chegou a Augusto ainda pela manhã, enquanto ele tomava café na varanda. O semblante sereno que Lídia lhe trouxera nos últimos dias desapareceu num instante. Isso é um insulto, murmurou ele, levantando-se com firmeza. Um ultraje contra a verdade. Lídia pálida tentou intervir. Coronel, por favor, se o senhor reagir, vão dizer que sou culpada e que o senhor me protege. Já dizem o que querem, respondeu ele num tom firme. Agora vão ouvir o que precisam. No mesmo dia, Augusto convocou uma reunião no salão principal da fazenda. Vieram os capatazes, os empregados, o padre Amâncio e até o delegado, que chegou com expressão tensa, acompanhado das 2 baronesas, vestidas como se fossem ao teatro. O ar estava carregado de expectativa. Quando todos se acomodaram, Augusto Montenegro entrou. A postura ereta, o olhar grave, o silêncio absoluto, o mesmo homem temido por décadas, agora movido não pela ira, mas pela convicção de proteger algo que ele sabia ser puro. Fui informado, começou ele com voz firme, de que a moça que trabalha sob este teto está sendo acusada de roubo e engano. Antes de qualquer palavra, quero que saibam que mandei investigar o passado dela. Um murmúrio percorreu o salão. As baronesas trocaram olhares nervosos. Descobri, continuou o coronel, que Lídia não é uma criminosa, nem uma mulher de má índole. Anos atrás, quando uma epidemia assolou o sertão de Monte Belo, ela foi uma das poucas que ficaram para cuidar dos doentes. Salvou a vida de um fazendeiro idoso, conhecido de minha família, e de várias crianças abandonadas. Fez isso sem pedir nada em troca, apenas com coragem e compaixão. O delegado pigarreou, tentando disfarçar o desconforto. Coronel, o senhor tem certeza dessas informações? Absoluta, respondeu ele. Tenho cartas e testemunhos, e posso garantir que o caráter dessa mulher é mais nobre do que o de muitos que se dizem da alta sociedade. O salão mergulhou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para Lídia, que tremia levemente, o rosto banhado em lágrimas contidas. As baronesas empalideceram. Helena tentou se justificar, mas as palavras saíram fracas. Nós apenas queríamos proteger o senhor. Proteger-me de quê? Interrompeu Augusto com voz cortante. Do amor, da verdade, ou da vergonha de ver que títulos e posses não valem nada diante de um coração íntegro? O eco daquelas palavras ficou suspenso no ar. O padre baixou os olhos. O delegado fingiu examinar o chapéu nas mãos e os empregados se entreolharam, sem saber se aplaudiam ou se recuavam diante da força do momento. Lídia tentou falar, mas o coronel ergueu a mão e se aproximou dela lentamente. Você não precisa se defender, menina. Já fez isso a vida inteira, e hoje é a última vez que alguém ousa te acusar nesta casa. Ela o olhou com a voz embargada. Por que faz tudo isso por mim, coronel? Porque aprendi tarde demais que a verdadeira nobreza não está no sangue, respondeu ele com um meio sorriso, mas na alma. As baronesas, humilhadas, deixaram a fazenda sob vaias dos trabalhadores, que finalmente perceberam a farsa.
O delegado, desconcertado, prometeu rever o caso e nunca mais tocou no assunto. Quando o salão esvaziou, restaram apenas Augusto e Lídia. O sol da tarde entrava pelas janelas, pintando o chão de dourado. Ele se aproximou dela e disse, em tom mais brando: "Perdoe o mundo, Lídia. Nem sempre ele entende o valor da pureza." Ela sorriu, com os olhos marejados. "Eu não guardo raiva, coronel. O que é verdadeiro sempre acaba aparecendo, mais cedo ou mais tarde." Ele assentiu emocionado, sentindo que aquelas palavras o libertavam de algo que nem sabia que ainda o prendia. Pela primeira vez, não era ele o homem que protegia alguém. Era ele quem estava sendo curado, pela simplicidade, pela fé e pela coragem de uma mulher que o mundo tentou apagar. O silêncio que se seguiu, após o fim da reunião, foi sepulcral. Mas não era o silêncio do medo, era o silêncio do respeito, o mesmo que antecede uma nova era. A partir daquele dia, ninguém mais ousou duvidar da lealdade de Lídia, nem do coração transformado do coronel Augusto Montenegro. A manhã em que Lídia partiu começou silenciosa, como se até os pássaros tivessem se recusado a cantar. A casa grande, normalmente desperta com o som dos passos dos criados e o cheiro do café recém-passado, amanheceu diferente. O coronel Augusto Montenegro desceu as escadas ainda com o semblante carregado da noite mal dormida. Tinha pressentido algo. Havia um vazio no ar, um tipo de ausência que se sente antes mesmo de ser confirmada. Quando chegou à cozinha, encontrou sobre a mesa um envelope dobrado com cuidado. Reconheceu a letra simples e redonda, traçada com esforço, como de quem aprendeu a escrever tarde, mas com sentimento em cada linha. Abriu devagar. A carta dizia: "Coronel, agradeço por tudo o que fez por mim. Pela confiança, pela defesa, pela bondade que vi renascer no Senhor. Mas não posso continuar aqui. Não quero ser motivo de falatório, nem peso na vida de quem já carrega tanto. Não se pode plantar amor num chão de desconfiança. E por mais que o Senhor tenha acreditado em mim, o mundo ainda não aprendeu a fazer o mesmo. Prefiro ir antes que tentem me apagar outra vez. Levo comigo o que o Senhor me ensinou, que a verdade é o único abrigo que vale a pena. Lídia." As palavras o atingiram como uma sentença. Sentou-se, a carta tremendo entre os dedos. Ficou ali, imóvel, por longos minutos, tentando compreender o que de fato o feria mais, a partida dela ou o motivo que a fizera partir. Mandou chamar os homens da fazenda. Perguntou se alguém a tinha visto. Um dos peões contou que ela havia saído antes do nascer do sol, levando apenas uma pequena mala e o chale que sempre usava. Seguiu a estrada de terra rumo ao sul, sem olhar para trás. Augusto montou seu cavalo sem dizer nada. O capataz tentou impedi-lo, lembrando-o de que as chuvas haviam tornado os caminhos perigosos, mas ele não ouviu. Cavalgou por horas, seguindo rastros quase invisíveis, mas a estrada logo se dividia entre trilhas que se perdiam nos campos. Não a encontrou. Voltou ao entardecer, coberto de poeira e exausto, com o olhar de quem envelheceu anos em um só dia. Nos dias seguintes, a fazenda mergulhou numa melancolia silenciosa. O coronel, antes figura imponente e rígida, passou a se recolher cedo e levantar antes do sol, como se buscasse em cada amanhecer a esperança de vê-la voltar. O café perdeu o gosto. As flores do jardim, antes cuidadas por Lídia, começaram a murchar. O campo, mesmo fértil, parecia seco. As baronesas haviam deixado Santa Vereda, incapazes de suportar a vergonha. Mas as línguas da cidade ainda falavam. Comentavam sobre o feitiço que a moça havia lançado no coronel, sobre o orgulho dele que se perdera junto com ela. Ele não respondia, não reagia. Apenas continuava seu trabalho com uma calma triste, como quem carrega dentro de si uma ferida que não sangra, mas nunca cicatriza. Às vezes, à noite, caminhava até o jardim.
Ficava parado diante das roseiras que ela plantara, lembrando de como ela sorria ao arrancar as ervas daninhas com as próprias mãos. Tudo que cresce precisa de cuidado e paciência, ela dizia. Agora, sem ela, nada mais parecia crescer. Certa vez, o padre Amâncio foi visitá-lo. Encontrou-o sentado à varanda com a carta nas mãos, já gasta de tanto ser dobrada e desdobrada. «Ainda lê isso todos os dias?» perguntou o padre com suavidade. «Todos», respondeu Augusto, sem desviar o olhar. «É a única coisa que ainda me fala com verdade». O padre suspirou. Às vezes, Deus afasta o que amamos para nos mostrar o que ainda não aprendemos a valorizar. «E o que eu não aprendi, padre?» perguntou o coronel com voz embargada. «Que amor não se guarda, coronel. Amor se vai junto, se não é vivido por inteiro». Augusto ficou em silêncio. O vento balançava as cortinas da varanda e o cheiro distante de terra molhada anunciava a chegada da chuva. Olhou para o horizonte e imaginou Lídia em algum lugar simples, talvez ajudando alguém, sorrindo como sempre fazia. Aquilo lhe dava uma espécie de consolo amargo. Com o passar das semanas, tentou ocupar a mente. Dedicou-se à terra, ao gado, às plantações. Mas nada o preenchia. Às vezes recolhia flores no campo e as deixava sobre a mesa da cozinha, o mesmo lugar onde ela deixara a carta. Era seu modo silencioso de conversar com a ausência. Os empregados comentavam entre si que o coronel já não era o mesmo. E, de fato, não era. O homem que antes falava com autoridade, agora andava com humildade. O olhar severo dera lugar a um cansaço sereno. Ele não gritava, não exigia, apenas observava, como se cada detalhe da fazenda lhe lembrasse a mulher que ensinara que riqueza nenhuma tem valor quando o coração está vazio. Certa noite, durante uma tempestade, ele ouviu o tilintar do vento, batendo nos sinos de bronze que Lídia pendurara na varanda. O som o fez fechar os olhos e, por um instante, sentiu como se ela ainda estivesse ali, cuidando da casa, sorrindo ao longe. Abriu a carta mais uma vez. Leu as palavras finais em voz alta como uma oração. Não se pode plantar amor num chão de desconfiança. E, pela primeira vez, entendeu o que ela quis dizer. O amor que ele sentia por Lídia só poderia florescer quando deixasse de lutar contra o que os outros pensavam e começasse, enfim, a acreditar que merecia sentir algo verdadeiro. Naquela noite, chorou. Chorou como um homem que, depois de uma vida de poder e controle, descobriu que a única coisa que não se pode comandar é o coração. Os meses seguintes foram marcados por um silêncio que se infiltrava em tudo. A fazenda, antes viva, parecia respirar com dificuldade. As flores do jardim murcharam uma a uma. O pasto secou mais rápido do que o normal. E até os animais pareciam sentir o peso da ausência que pairava sobre a casa grande. Os empregados, que antes trabalhavam com ânimo sob o olhar gentil de Lídia, agora andavam cabisbaixos. Cumpriam suas tarefas por obrigação, sem o brilho que ela trazia a cada amanhecer, com seu sorriso e suas palavras simples. O coronel Augusto Montenegro, outrora símbolo de vigor e autoridade, começou a definhar junto com a terra. Primeiro veio a febre leve, depois a fraqueza. Os médicos da cidade foram chamados, mas pouco puderam fazer. Cansaço da alma, disse o padre Amâncio após uma visita. Doença que não se cura com remédio. Recluso em seu quarto, o coronel passou a escrever. No início, eram anotações dispersas, lembretes, pensamentos, recordações, mas logo o caderno virou um diário. Ali, registrava tudo o que nunca tivera coragem de dizer em voz alta. Escrevia sobre a solidão que o acompanhara desde jovem, sobre o casamento frio que aceitara por conveniência, sobre as terras conquistadas à custa de sacrifícios e, sobretudo, sobre Lídia, a mulher que havia mudado tudo sem exigir nada.
Ela me ensinou mais sobre grandeza do que todos os nobres com quem já sentei à mesa, escreveu em uma das páginas. Enquanto o mundo se curva diante do ouro, ela se ajoelha diante da dor dos outros. E é por isso que, mesmo longe, ainda ilumina esta casa. As noites se tornaram longas e solitárias. O som do vento passando pelas frestas das janelas era a única companhia. Às vezes, ele abria o diário e lia em voz alta o que havia escrito, como se quisesse se convencer de que aquelas palavras não seriam esquecidas. Certa tarde, o céu se cobriu de nuvens espessas e um vento quente começou a soprar do norte. O coronel, já fraco, estava sentado na varanda, enrolado num cobertor de lã. Observava o portão de madeira ao longe, aquele mesmo por onde Lídia partira meses antes. Tinha o hábito de olhar para lá, talvez esperando um milagre que sabia improvável. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Viu uma silhueta caminhando lentamente pela estrada de terra. O coração, que parecia adormecido há tanto tempo, acelerou. A visão ficou turva por causa das lágrimas que ele nem tentou conter. Era ela. Lídia vinha com o mesmo xale antigo, o rosto marcado pelo sol e o passo cansado, mas firme. Um dos trabalhadores correu para abrir o portão e ela entrou sem dizer palavra. Quando seus olhos encontraram os dele, o tempo pareceu parar. Ela se aproximou, hesitante, com um sorriso pequeno, quase contido. Soube que estava doente, disse, num tom baixo. Não podia ficar sem saber se era verdade. Augusto tentou levantar-se, mas as pernas não obedeceram. Ainda assim, o olhar que lhe dirigiu dizia tudo o que a voz não conseguia. Achei que nunca mais a veria, murmurou com esforço. Eu também pensei que nunca mais voltaria, respondeu ela. Mas não se pode ir embora de quem nunca saiu da gente. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer declaração. Ela se ajoelhou ao lado dele e segurou sua mão, fria, frágil, mas ainda firme o bastante para apertar a dela de volta. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou. Apenas se olharam, como se tentassem recuperar o tempo perdido através dos olhos. A presença dela parecia devolver cor às coisas. Até o vento que entrava pela varanda parecia mais leve, menos triste. A fazenda sente sua falta, disse ele com um meio sorriso. Até o café ficou amargo. Ela riu baixinho. O café só tem gosto bom quando é feito com alma. Nos dias seguintes, Lídia permaneceu na fazenda. Cuidava dele como quem cuida de um jardim frágil. Preparava infusões, organizava os papéis, lia trechos do diário que ele lhe permitia ver. Cada palavra o aproximava mais dela. O coronel parecia renascer um pouco a cada tarde que passavam juntos, conversando sob o alpendre como nos velhos tempos. Os empregados voltaram a sorrir. Havia algo na presença de Lídia que devolvia a esperança. O cheiro de pão fresco voltou a sair da cozinha e até as flores do jardim começaram a brotar de novo, como se a natureza respondesse à volta dela. Certa noite, o coronel pediu que ela sentasse ao lado da cama. Lídia, escrevi tudo, disse ele, apontando para o diário. Cada dia, cada lembrança, cada arrependimento, mas há uma coisa que o papel não consegue dizer. E o que seria? Perguntou ela, curiosa. Ele respirou fundo, que você me fez descobrir que amor não é o que se conquista, é o que se reconhece. Ela o olhou com ternura, os olhos marejados. O senhor sempre teve amor, coronel, só estava guardado em silêncio. Ele sorriu, um sorriso cansado, mas verdadeiro. Aquele reencontro não precisou de promessas nem de juras. Foi feito de presença, de perdão e de um afeto maduro, o tipo de amor que não precisa mais se provar. Naquela tarde, quando o sol se pôs atrás dos montes, Lídia ficou sentada ao lado dele, em silêncio, observando o céu mudar de cor. E o coronel, com a voz fraca, mas serena, disse apenas: agora sim, a fazenda parece viva outra vez.
E ela respondeu, com a voz suave de quem entende o peso da saudade. Porque o Senhor deixou o coração florescer, coronel. E é isso que faz tudo renascer. Os dias seguintes foram marcados por uma rotina silenciosa, porém intensa. Lídia assumiu o papel de cuidadora com naturalidade, sem gestos exagerados, mas com uma atenção que preenchia cada canto da casa grande. Passava as noites ao lado da cama de Augusto, trocando compressas, preparando chás e alimentando-o com pequenos bocados quando ele não tinha forças para se levantar. Às vezes, lia para ele as cartas que ele próprio escrevia, agora ditadas com voz fraca e pausada, cada palavra carregada de lembranças e emoções que haviam sido reprimidas por tantos anos. O coronel começou a perceber o quanto havia dependido da presença dela, não apenas para aliviar a solidão, mas para redescobrir o prazer das pequenas coisas. O aroma do café fresco, o canto dos pássaros ao amanhecer, o som do vento passando pelos campos. Lídia, paciente, incentivava-o a caminhar pelos jardins, a sentir o calor do sol e a tocar as flores que ela cultivava com tanto carinho. Cada gesto simples parecia fortalecer não apenas seu corpo debilitado, mas também seu espírito cansado. Enquanto isso, os empregados perceberam a mudança. Antes, cabisbaixos, agora retomavam o trabalho com ânimo renovado. A presença de Lídia tinha efeito sobre todos, restaurando a disciplina e a harmonia na fazenda. Alguns comentavam entre si, em sussurros: "Nunca vi o coronel tão vivo quanto agora. É a moça. Ela tem um jeito que acalma até o coração mais duro." Os rumores e fofocas, que antes se espalhavam rapidamente pelo vilarejo, começaram a perder força. Sem a presença das baronesas, que foram embora para nunca mais voltar, o povo começou a enxergar a verdade. Lídia não era apenas uma empregada, mas uma mulher de coragem, dignidade e sabedoria, capaz de transformar vidas apenas sendo quem era. Aos poucos, o respeito e a admiração que antes se misturavam à inveja se firmaram em reconhecimento. Augusto, ainda frágil, mas já recuperando a força, retomou suas atividades com mais cautela e atenção. Voltou a inspecionar os campos, conversar com os trabalhadores e planejar as colheitas, mas agora fazia isso com paciência e gentileza, aprendidas através do convívio próximo com Lídia. Cada decisão era tomada pensando não apenas na fazenda, mas também no bem-estar de quem nela vivia. Ele passava horas sentado à varanda, olhando o horizonte, e sempre que Lídia aparecia, um sorriso surgia em seu rosto, silencioso, mas genuíno. Um dia, enquanto cuidava do jardim ao lado dela, ele comentou: "Lídia, não sei como agradecer. A senhora salvou não apenas a mim, mas a este lugar." Ela respondeu com simplicidade: "Não há nada a agradecer, coronel. Apenas fiz o que parecia certo." Ele olhou para ela, admirado, percebendo que a grandeza dela não estava em palavras ou gestos grandiosos, mas na constância de suas ações e na pureza de seu coração. As semanas se transformaram em meses e a vida na fazenda retomou seu ritmo natural. O café voltou a ter sabor. As flores floresciam novamente e os campos se mostravam férteis e produtivos. A presença de Lídia havia restaurado não apenas a saúde de Augusto, mas a alma de toda a propriedade. A relação entre os dois também mudou. Não era mais apenas cuidado ou gratidão, havia cumplicidade, amizade profunda e, silenciosamente, o crescimento de um amor maduro e firme. As cartas que Augusto escrevia se tornaram mais pessoais, refletindo sentimentos que antes ele temia revelar. Lídia lia com atenção, comentava, sorria e, em cada gesto, fortalecia a confiança e a intimidade entre eles. O povo de Santa Vereda, que antes julgava e falava com malícia, começou a perceber que aquela mulher simples possuía uma força rara. Os vizinhos, antes céticos, agora batiam à porta da casa grande para oferecer cumprimentos e reconhecimento.
Lídia, com sua humildade característica, recebia todos com graça e simplicidade, nunca se deixando levar pelo orgulho, mas aceitando o respeito merecido. As baronesas, que antes tentaram difamá-la, tornaram-se apenas lembranças amargas do passado. A história que haviam tentado destruir se transformou em prova de perseverança e verdade. Lídia não apenas resistira às calúnias, mas havia conquistado algo que nenhuma riqueza poderia comprar: o coração do homem mais orgulhoso do sertão e a admiração de toda a comunidade. Uma tarde, Augusto chamou Lídia para sentar-se à sombra de uma grande figueira no jardim. Olhando para o céu, disse: "Mas sabe, menina, a vida me ensinou muitas coisas. Mas a senhora me mostrou a maior de todas, que nobreza não se mede por títulos, mas pelo coração." Ela sorriu, tocando delicadamente a mão dele. "E o senhor é a prova viva disso, coronel. Só precisava lembrar de olhar para dentro. A partir daquele momento, tudo na fazenda parecia respirar com um novo ritmo. Cada amanhecer trazia promessa, cada pôr do sol, gratidão." Augusto e Lídia, lado a lado, construíam uma vida simples, mas cheia de sentido, provando que, às vezes, a verdadeira grandeza está nas coisas mais simples e nos gestos silenciosos que transformam corações e comunidades inteiras. E, enfim, a fazenda voltou a florescer, assim como o coração do homem, que por tantos anos acreditou que poder e riqueza eram tudo, mas descobriu que a verdadeira riqueza sempre esteve no amor, na coragem e na bondade de uma mulher simples. A manhã amanheceu clara, com o sol refletindo no campo úmido de orvalho, enquanto a fazenda parecia despertar de um longo período de silêncio. Augusto, agora recuperado, caminhava lentamente pela varanda da casa grande, ajeitando a aba do chapéu e respirando fundo, como quem se prepara para um momento que mudaria tudo. Os empregados, vizinhos e amigos da região foram reunidos, curiosos e um pouco apreensivos, pois todos já conheciam a história de Lídia e a resistência do coronel às convenções sociais. Quando todos se acomodaram, Augusto ergueu-se com uma postura que não era apenas de autoridade, mas de decisão tomada, com convicção e coração aberto. O murmúrio entre os presentes foi imediato. Olhares trocados, sussurros discretos, mas ele permaneceu firme. Com voz clara, começou a falar. "Hoje quero anunciar algo que muitos não esperariam. Algo que o tempo, a vida e o coração me ensinaram a valorizar acima de títulos, riquezas ou convenções." Todos o ouviram atentamente, percebendo que aquela não seria apenas mais uma declaração formal. Ele respirou fundo, olhando para Lídia, que estava ao seu lado, com os olhos brilhando e um sorriso tímido. Lídia, que durante meses provou com coragem, bondade e sabedoria o valor da alma humana, será minha esposa. E não apenas isso, será também co-herdeira da Fazenda Montenegro, porque aprendeu a amar e cuidar dela com o mesmo empenho e dedicação que sempre dedicou a cada ser vivo deste lugar. Um silêncio surpreso tomou conta da varanda. Alguns empregados se entreolharam sem acreditar no que ouviam. Os vizinhos, acostumados a julgamentos e convenções sociais, mantiveram-se quietos, atônitos. Até mesmo o padre Amâncio, que já conhecia a trajetória de Lídia e do coronel, conteve um sorriso emocionado. "Ela me ensinou o que nenhuma baronesa soube", continuou Augusto com a voz embargada de emoção. "O valor da alma humana, a força da honestidade e a beleza da simplicidade." O murmúrio entre os presentes transformou-se em um burburinho de aprovação e emoção. Alguns ainda olhavam com descrença, mas todos perceberam que aquela decisão não poderia ser contestada. Augusto tomou a mão de Lídia e, com delicadeza, a conduziu até o centro da varanda, onde algumas flores silvestres haviam sido dispostas para marcar a ocasião. O casamento foi simples, despretensioso, mas cheio de significado. Entre risos sinceros, lágrimas contidas
e a brisa suave que atravessava a varanda, os dois trocaram votos de cuidado, respeito e amor. Não havia joias caras, nem vestidos de luxo, apenas a verdade de dois corações que haviam se encontrado, perdido e reencontrado. Enquanto trocavam alianças, Augusto sussurrou ao ouvido de Lídia. Agora todos sabem o porquê, disse com um sorriso leve. E ainda assim, não acreditam o bastante. Ela apertou sua mão com firmeza, retribuindo o olhar e o sorriso, transmitindo uma ternura que palavras jamais conseguiriam expressar. Não importa se acreditam ou não, respondeu ela baixinho. O que importa é que nós sabemos a verdade. Após a cerimônia, a fazenda parecia respirar novamente. O vento brincava entre as árvores, carregando o aroma das flores recém-colhidas. Os empregados sorriam com um brilho nos olhos que não se via há meses. O gado pastava tranquilo e até os campos pareciam mais verdes, como se absorvessem a alegria que se espalhava pelo lugar. O casal caminhou lado a lado pelo jardim, sentindo a terra firme sob os pés, os raios de sol aquecendo suas costas e a vida pulsando ao redor. Cada flor, cada árvore, cada canto da fazenda parecia celebrar a união. Uma prova de que o amor, mesmo em solo duro, pode florescer quando cultivado com paciência, coragem e verdade. Augusto, olhando para Lídia enquanto caminhavam, percebeu que a solidão, o orgulho e as convenções sociais não tinham mais poder sobre ele. Tudo o que importava era a presença dela, a cumplicidade silenciosa e a certeza de que, finalmente, haviam encontrado um no outro a completude que tanto buscavam. E assim, a fazenda Montenegro, que outrora fora palco de ambição, preconceito e solidão, se transformou em símbolo de renovação. Um lugar onde o amor simples, mas profundo, ensinara que a verdadeira grandeza não reside em títulos ou riqueza, mas na capacidade de cuidar, respeitar e amar com o coração aberto. Naquele fim de tarde, enquanto o sol se punha por trás dos montes, Augusto e Lídia permaneceram lado a lado, mãos dadas, olhando o horizonte. A fazenda inteira parecia sussurrar em uníssono. A vida havia aprendido a florescer novamente, e o amor, finalmente, encontrara o chão certo para crescer.